de hoje. A casa que quase matou a minha família. Como assim uma casa matar a família? Porque ela era super assombrada, acredito eu. Olá, Ana. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Espero que estejam todos bem. O relato que vou contar é sobre a pior experiência que já tive com a minha família em uma casa que moramos durante parte da minha infância. E acho que é um moço que nos conta essa história. Vamos lá, continuando. A história se passou nos anos de 2004 a 2005. Nessa época, eu e minha irmã éramos crianças e, devido a questões de partilha de bens, precisamos nos mudar de uma casa em que nascemos e que pertencia à nossa bisavó. Mudamos dessa casa para uma casa alugada em um bairro perto dali. Todos os nomes já estão trocados. Beleza? Meu pai, que aqui vou chamar de Antônio, procurava uma casa para nos mudarmos já tinha algum tempo e ficou encantado pelo valor do aluguel que viu em uma imobiliária e pelo espaço que a casa tinha. Ele, desde criança, adorava criar galos e galinhas e ficou cheio de planos para o enorme quintal que ali tinha. Pegou a chave e visitou a casa sozinho pela primeira vez. A única coisa que ele estranhou foi o fato de ter um mofo inexplicável em todos os lugares dessa casa. E também pelo fato de, aparentemente, a luz do sol não parecer entrar na casa. Parecia que ela era escura, mesmo sendo cheia de aberturas e cheia de janelas. Lembrem dessa informação. Chegou o dia de nos mudarmos e assim fizemos. Minha avó ficou muito abalada pelo fato de sempre ter morado na sua primeira casa e amava muito o bairro em que nasceu, mas mesmo assim ela foi conosco. Nossa primeira casa foi dada a uma irmã dela, que anos mais tarde vendeu o imóvel. Quando chegamos lá, o meu pai fez uma reforma em alguns lugares e construiu vários compartimentos para seus animais no quintal. E eu e minha irmã adorávamos todo aquele movimento, sabe? Achávamos divertido ajudar com a mudança e ver tudo na nossa nova casa. Peraí, então ele fez isso na casa alugada, é isso? Chegou o dia de nos mudarmos para essa casa. Minha avó ficou muito abalada pelo fato de sempre ter morado na sua primeira casa. Tá, então tudo isso ele fez essas mudanças, construiu essas coisas lá no fundo para os animais e eles estavam empolgados para ir para a nova casa. Ok. Passaram-se alguns dias e já nos dividíamos nos quartos, eu com a minha avó, meu pai com a minha mãe e minha irmã em outro quarto. E o meu tio, que mora conosco até hoje, em outro quarto. Minha mãe, que aqui vou chamar de Lúcia, se dedicava integralmente a cuidar de nós na época. E o meu pai trabalhava com construção civil. Após as primeiras noites, minha avó disse que estava sonhando sempre com uma senhora muito idosa e cansada e ofegante. Aquilo a deixava um tanto quanto amedrontada. Sem entender o que estava acontecendo e o motivo para sonhar constantemente com aquela desconhecida. E ela estava sem entender, né? Porque o que estava acontecendo e o motivo de estar sonhando com aquela mulher. Meu pai também sempre vinha do quintal perguntando quem estava chamando por ele ou estava chamando ele para dentro de casa. E nunca era ninguém. Ele dizia que sempre escutava um "Ei, Sil, vem aqui", como se fosse um de nós o chamando. Coincidiu com um fato constante de quando a minha avó, muito religiosa e muito católica, rezava e um cheiro muito forte de vela tomava toda a casa junto com uma quentura inexplicável também. Os adultos estavam estranhando aquilo tudo. Até que conhecemos um centro espírita perto dali, e o meu pai começou a ir para algumas reuniões. Ele, um tanto quanto descrente, nunca tinha acreditado muito nessas coisas de espírito, mas gostou do líder religioso de lá e por isso passou a ir. Ele estava adorando a casa, só estava estranhando o fato de parecer sempre estar sendo chamado. E nunca era ninguém, né?
À noite ele ia dar à noite ele ia dar uma última olhada nos animais que já dormiam e pegava uma lanterna para ver se estava tudo bem. Sem medo de escuro nem nada, mas ele sempre pegava uma lanterna para ver se estava tudo bem, sem medo de escuro nem nada. Mais dias se passaram e começamos a notar o cheiro de vela mais frequentemente e mais forte. O líder do centro espírita disse que isso era sinal de espíritos obsessores, mas o meu pai não acreditava muito nisso, né? Os sonhos da minha avó com aquela tal senhora ficaram mais frequentes também. E ela passou agora a ouvir essa mulher durante as madrugadas, mesmo estando acordada, não mais em sonhos só. Ela escutava a respiração ofegante daquela senhora, era uma respiração muito cansada e ela ouvia isso debaixo de sua cama. Ela ficou com muito medo. Meus pais passaram a se desentender também, pois a minha mãe tomava as dores da minha avó, sua mãe, e o meu pai não acreditava muito. Conversando com uma vizinha que era cabeleireira, minha avó descobriu que a tal senhora morou naquela casa e morreu lá de pneumonia. A vizinha também contou que ela era muito apegada à casa e sofreu muito com a doença antes de morrer. Meu pai não acreditou de novo e, irritado já com aquela situação, passou a beber e a fumar sem nenhuma explicação. Ele estava muito estranho. Lembrava até um pouco alguns filmes de terror em que o pai começa a mudar o comportamento por causa de espíritos obsessores. Minha mãe passou a ter febres e viroses frequentes e inexplicáveis, coisa que nunca havia acontecido antes. A imunidade dela passou a ficar muito baixa e ela não tinha mais ânimo para muitas coisas, não. Meu pai passou a ficar mais agressivo e sem muita paciência com as coisas também. Eles brigavam sempre. Minha avó passou a rezar para a alma daquela senhora, para que ela pudesse descansar em paz. E com muito medo de ficarmos sozinhos, eu e minha irmã sempre queríamos ficar perto dos adultos. Até que um dia eu vi um homem vestido com uma roupa de soldado, uma roupa militar, e esse homem estava parado em um dos corredores da casa, me olhando. Eu não tive medo, mas falei para minha mãe que ele estava lá. Ela ficou muito assustada e começou a rezar pedindo paz. Nesse momento, o cheiro de vela ficou muito forte na casa. Passamos a rezar sempre e muito para que aquelas coisas parassem de acontecer. Um dia, o meu pai chegou bêbado e começou a xingar. Falar para as coisas aparecerem para ele, pois ele queria ver. E não demorou para isso acontecer, não. Na mesma noite, ele dormiu por ter bebido muito e acordou com sede e com vontade de ir ao banheiro de madrugada. E viu, na porta de seu quarto, uma mulher loira, muito assanhada, com um semblante de deboche, sorrindo para ele. Acordou minha mãe, né? Ele acordou a minha mãe e a mulher não estava mais ali. Ele ficou muito assustado, passou a beber e a fumar mais ainda, muito mais. Só conseguia dormir se bebesse muito. As coisas estavam saindo do controle. Deixa eu só deixar isso aqui mudo. Sei lá como é que eu deixo isso aqui mudo. Acho que consegui. Um dia, minha avó estava sentada na sala assistindo TV, quando os vidros do móvel que tínhamos na sala explodiram sem nenhuma explicação, criando cacos afiados e quase atingindo ela. Em seguida, ela ouviu alguém gritar o seu nome da cozinha, mas não havia ninguém lá. Todos passamos a não ter mais um dia de paz naquela casa. Meu pai e meu tio perderam seus empregos e ficamos apenas com a renda da minha avó, que era pouca. Passamos necessidades, não sabíamos como iríamos nos livrar daquilo. Com dificuldade pagávamos o aluguel, mas não estávamos conseguindo custear tudo de casa. Minha mãe cada vez mais tinha viroses fortes e estávamos sem dinheiro até mesmo para comprar remédios.
Ela também passou a ter pesadelos com um homem de capa preta que tentava violentá-la todos os dias. Olha, não estava fácil. Passados alguns meses que estávamos ali, uma tia minha foi nos visitar e ela, com uma mediunidade muito aflorada, disse que precisávamos sair dali. Além disso, na ocasião, ela sentou em uma cadeira e, ao se levantar, a cadeira foi arremessada contra a parede, assim, pelo nada. Isso mesmo, durante as madrugadas, nós escutávamos passos, conversas vindo da cozinha, talheres batendo e até o nosso fogão passou a ligar sozinho. Todos começamos a ficar em pânico. Meu tio, que mora conosco, se tornou alcoólatra nessa casa, juntamente com meu pai, que também passou a usar outras coisas ilícitas. Um dia eles chegaram em casa e o meu pai agrediu a minha mãe, muito transtornado, e no outro dia ele não se lembrava de nada. Uma irmã da minha avó, um certo dia, foi nos visitar, e lá ela disse que sonhou com a minha bisavó pedindo para que ela avisasse com muita urgência para minha avó que ela precisava sair daquela casa, pois estávamos correndo perigo. Nós não tínhamos mais paz, em nenhum momento. A todo instante esperávamos algum fenômeno acontecer. Não sabíamos o que fazer. Minha irmã sonhou com uma menina que falava para ela assim no sonho: "Oi, garota, pede para o seu pai e para sua mãe para vocês irem embora daquela casa. Ali não é um lugar bom." Meus pais brigavam cada vez mais, sem motivo aparente. Além disso, meu tio bebia cada vez mais, todos os dias. Não saía mais do quarto, não tomava nem mais banho, nem escovava os dentes. Ele virou um zumbi humano. Também rompeu com uma namorada que tinha na época por essas questões, né? Nós não tínhamos mais o que comer, muitas vezes. Minha mãe e meu pai deixaram diversas vezes de almoçar para que eu e minha irmã tivéssemos o que comer. Meu pai só conseguia dormir se estivesse completamente bêbado, pois os pesadelos e as batidas de pé no chão não o deixavam adormecer. Certo dia, uma vizinha foi até a nossa casa com muita raiva e gritou que era para a pessoa que a olhava pela janela do quintal que dava acesso à casa dela, que era para essa pessoa parar com isso, pois ela não aguentava mais todos os dias alguém olhando para a casa dela. Falou também que ia denunciar o meu pai por agressão, pois sempre via ele batendo em uma mulher loira no quintal da casa também. Meu pai falou que lá não tinha nenhuma mulher loira, pois a minha avó e a minha mãe eram morenas. Sim, essa vizinha viu tudo isso sem nada dessas coisas existirem de fato. Conversando com outro vizinho muito idoso, descobrimos que lá foram enterradas muitas pessoas na época que era um terreno baldio. Tratava-se de indigentes e mendigos que algumas famílias enterravam sem permissão. Não conseguíamos mais ficar na casa depois de saber disso também, né? Em todos os momentos, a qualquer momento algo acontecia. A televisão e o rádio ligavam sozinhos, pratos voavam, brigas aconteciam sem motivo algum, nossa energia era sugada a todo momento. Até mesmo a moça que vinha de vez em quando para fazer faxina não aceitou mais ir para lá por conta desses fenômenos. Os meus pais colocaram eu e minha irmã para passar uns dias na casa da minha tia e foram para a casa de outros familiares com a minha avó e com meu tio, pois lá não tinha condições mais de ficar. Mas não tínhamos para onde ir, estava insustentável. Esperávamos uma indenização da justiça que a minha avó tinha para receber, para podermos nos mudar dali. E foram 2 anos de muito sofrimento. E depois que tudo acabou, meus pais nunca mais conseguiram parar de brigar. E anos mais tarde se divorciaram. Meu tio só conseguiu se livrar do alcoolismo 10 anos depois. Meu pai precisou passar por uma clínica de reabilitação para se livrar das drogas e nunca mais foi o mesmo. Ele ficou com paranoias e eu passei a encontrar abrigo e calma após aceitar Jesus. Atribuo a maioria das coisas ruins que aconteceram conosco àquela casa.
Nada ia para frente lá. Parecia que tudo o que fazíamos dava errado. Parecia também que estávamos predestinados a morrer lá. Perto de irmos embora, a minha mãe teve a mais forte das visões, que quase levou sua pressão a zero e quase a matou. Finalmente, a indenização... visões não, viroses. Perto de irmos embora, minha mãe teve a mais forte das viroses, que quase levou sua pressão a zero e quase a matou. Bom, finalmente a indenização da minha avó saiu e compramos, muito assustados, outra casa. Essa nova casa, maravilhosa. Morava uma idosa que nasceu lá e disse que nunca morreu ninguém lá. A energia era leve e moramos nela até hoje. Meu pai, ao se divorciar da minha mãe, foi embora para sua terra natal e a vida voltou à normalidade. As coisas voltaram a dar certo e tudo finalmente se acalmou. Meu tio também deixou de beber e hoje ele é membro dos AA. Acreditem, o bem e o mal existem. Tomem cuidado com os locais onde vocês estão pretendendo morar e principalmente fiquem atentos aos detalhes e aos sinais do sobrenatural. Muito obrigada por ler esse relato, espero que o canal cresça cada vez mais. Fiquem todos com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Uma das coisas que a gente já acho que tem que observar de início, quando se chega num local, né, numa casa, assim, para alugar, para comprar, enfim. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente, só vou atualizar aqui. Uma das primeiras coisas é isso daí que ele falou, que a gente já viu em vários relatos aqui. Mofo, muito mofo, né? Ele falou que ali tinha mofo em todo lugar da casa, todos os cômodos, sei lá, tinha um mofo. E essa sensação da casa ser escura e fria, mesmo tendo janelas, mesmo tendo local para entrar claridade, entrar o sol, parece que não entra, parece que sempre é escuro, é sempre frio, tem esses mofos aí. Será que isso está relacionado? Já vi também, já escutei que esses mofos também têm relação com espíritos. Então, a gente tem que ficar atento, né? Deixa eu dar beijinho aqui rapidinho. Então, vamos ao primeiro relato de hoje, que é este daqui. Vamos ver. Fui enganado por 3 maledites. Coitado. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, tudo certinho? É uma moça, acho que nos conta. Ana, quero começar dizendo que este relato não aconteceu comigo e nem com ninguém que eu conheço. Eu ouvi essa história essa semana na rádio, naqueles programas que você manda sua história de amor. Porém, essa história não é bem de amor, e sim de maledite. Na hora eu pensei, meu Deus, essa história é digna do canal Assombrado. Então resolvi vir contar. Eu espero que você leia de todo o coração. Esse relato foi contado por um homem. Eu irei recitar aqui tudo o que eu ouvi em primeira pessoa, tá? Como se fosse ele contando. Então, beleza. Bom, então é ele contando aqui. Eu namorava com uma mulher incrível. Era o amor da minha vida. Porém, o nosso relacionamento não estava andando bem das pernas. Ela não me queria mais e eu já estava sentindo isso. Até que um dia, ela mesma chegou até mim e disse que não dava mais. Aquilo me deixou no chão. Eu amava aquela mulher e ficar sem ela, para mim, era uma barra muito difícil. Mas a aceitei, né? O que eu poderia fazer? Passaram-se algumas semanas e eu continuei indo atrás dela, pedindo para voltar, que muitas coisas seriam diferentes, eu mudaria em alguns aspectos que ela não concordava. Porém, sem sucesso, ela não me queria mais. Até que tive uma ideia. Fui até uma amiga dela. Agora ela não fala se os nomes estão trocados, né? Enfim, não sei. Eu fui até uma amiga dela, a Maria. Vou dar outro nome aqui, não sei. Sempre avisem, pessoal. Coloquem lá, os nomes estão trocados, ok? No início. Porque não tem, mesmo se vocês troquem, não tem como eu saber se vocês trocaram ou não se vocês não avisarem.
tá? Vamos lá, vou dar o nome aqui de Maria. Fui até uma amiga dela, Maria, para pedir ajuda. Que ela conversasse com a... Aí eu tenho que ficar trocando o nome. Vai dar BO esse aqui. BO não, tipo... Pessoas, por favor, avisem que tá trocado, tá? Senão acabo falando aqui. No mínimo tá, né? Já não devia tá nem lá com o nome real, mas... Façam isso, tá? Vai ser fulana e beltrana. Fui até a amiga... Bom, até que tive uma ideia. Fui até uma amiga dela, a fulana, para pedir ajuda. Que ela conversasse com a beltrana e que ela voltasse para mim. Então, a beltrana é a que ele gostava, né? E que ela voltasse para mim. A amiga dela disse que ajudaria, mas não ia me prometer nada. Pois bem, algumas semanas se passaram até que a fulana me procurou, me dizendo que, infelizmente, a beltrana estava decidida e não me queria mais. Porém, ela teve uma ideia. Ela me disse que conhecia uma mulher que fazia vários tipos de trabalhos e que ela poderia me ajudar a fazer a beltrana voltar para mim. Na hora, eu fiquei com medo, pois nunca tinha feito nada disso. Porém, eu a amava tanto que por ela eu faria qualquer coisa. E então eu caí na besteira de ir atrás daquela mulher, a maledite mentirosa. Ana, fui até ela e contei... Ai, tem Ana no meio. Ana, fui até ela... Essa sou eu, Ana. Fui até ela e contei toda a história. Ela disse que poderia sim me ajudar, porém o valor que ela cobraria seria alto e que eu teria consequências. Ai, gente, já tá falando, corre, vai embora, né? É uma cilada. Concordei. E quando ela me disse quanto seria, eu quase caí para trás. Ana Maledite queria 10 mil reais pelo trabalho de amarração. E eu, é claro, não tinha aquele dinheiro todo. Porém, eu amava tanto a Beltrana, eu sentia tanto a sua falta, que eu não pensei duas vezes e aceitei. A Maledite me disse o que eu tinha que fazer em casa e disse que o resto ela faria sozinha e que em 3 dias a Beltrana iria voltar. Porém, eu teria que voltar até ela e pagar os 10 mil reais, senão tudo seria desfeito. Concordei. E no desespero e felicidade em saber que eu a teria de volta, eu vendi o meu único bem, o único bem que eu tinha, que era a minha moto. Fiz tudo o que tinha que fazer e passados 3 dias, no 4º dia, a Beltrana me mandou mensagem, falando que queria me encontrar. Eu não acreditava, eu estava em imensa alegria e, é claro, eu aceitei. Nos encontramos e ela me disse que estava arrependida, que não parava de pensar em mim, que queria voltar e que me amava e tudo mais. Eu não me aguentava de tanta felicidade e voltamos naquele mesmo dia. Na hora me lembrei da Maledite e no dinheiro, né? No outro dia fui até a casa dela e levei os 10 mil reais como prometido e agradeci e disse que tinha dado tudo certo. Nós ficamos bem por apenas 2 semanas. Ela estava carinhosa e amável como era, porém essa felicidade só durou 2 semanas. Até que num sábado, do nada, ela me disse que não me queria mais, que o erro foi ela ter voltado. Ela foi tão grossa e tão fria que eu não me senti triste, apenas surpreso. No outro dia, eu fui até a casa da Maledite e perguntei que história era essa. 2 semanas por 10 mil reais? Era um absurdo. E que eu queria o meu dinheiro de volta. Ana, na hora, a mulher educada que me atendeu na primeira vez, né? Na primeira vez ela foi toda educada e tal. Aquela mulher se transformou em uma barraqueira mal educada. Ela me disse que eu tinha feito alguma coisa errada, que não ia me devolver nada não, e que se eu quisesse que ela fosse, minha para sempre, o valor seria muito maior. Na hora eu gritei, eu disse que eu não ia pagar nada, que eu vendi a minha moto para pagar ela, que eu não tinha mais dinheiro nenhum, não tinha mais nada e que ela me roubou. Na hora ela chamou 2 caras e pediu que me tirassem dali.
até que eu peguei meu celular e disse que ia ligar para a polícia e denunciar aquele lugar, que ela era uma farsante. Na hora, a mulher mandou me soltar e disse exatamente isso. Você é um idiota! Eu não fiz trabalho nenhum de amarração. A fulana e a Beltrana vieram me contar sobre você e me disseram e me perguntaram se eu aceitaria fingir fazer o trabalho, que a Beltrana fingiria voltar para você e assim nós três ficaríamos com os 10 mil reais. Ah, poxa! Na hora eu não acreditava no que eu tinha acabado de ouvir. A mulher que eu amava tinha planejado tudo. E a fulana, que eu achava que também tinha consideração por mim e pelo meu desespero, me indicou a Maledite para que eu caísse nesse teatro todo. Era tudo mentira. A Beltrana fingiu tudo, todas fingiram, e eu vendi a única coisa que eu tinha por uma mulher que não valia nada. Entrei em contato com a Beltrana, que me disse que não ia me dar dinheiro nenhum e que nunca voltaria comigo, que eu era um burro e merecia aquilo. Bom, Ana, eu pensei em ir atrás dos meus direitos, porém não ia dar em nada. Achei melhor seguir em frente e esquecer tudo isso. Quem sabe um dia eu encontre uma mulher que me ame de verdade, né? Bom, Ana, esse foi o relato dele. Mas na hora eu fiquei pé da vida e fui logo mandando mensagem na rádio falando que ele não era santo, não. Falando que ele não era santo, não. Que ele foi fazer o mal e pagou por isso. E na minha opinião, os 4 foram Maledite, inclusive ele. Porém eu fiquei com dó. Esse foi o relato. Tentei lembrar de tudo ao máximo tentei lembrar de tudo que eu ouvi para não falar besteira aqui. Quem sabe um dia o próprio dono do relato não mande ele para cá, né? Ai, meu Deus. Um grande beijo e fiquem com Deus. Um beijo para você, obrigada. Então, na verdade, assim, ele foi inocentão, né? Tava apaixonado, não conhecia essa história, como acontece com muitas pessoas. Muitos não são ligados nisso, não sabe o que acontece, não sabe que esse negócio de amarração aí pode dar muita porcaria. E vai alguém e indica isso, sabe? Na verdade, não fez nada, ele não fez porque não deu certo, porque foi falcatrua, né? Então, ele não tava tudo combinado. Maledite maior foi a Beltrana, que é a mulher que ele gostava, né? Ela foi a Maledite maior da história, porque calculou tudo friamente, gente, fazendo. Agora, não sei o que ele, né? Meu Deus. Bom, mas tudo que vai e volta, dinheiro que ganharam dessa forma, ixi, pode esperar. Pode esperar. Dinheiro que vem errado. Minha irmã adotiva Maledite. Ixi. Olá, Ana. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Um sonho que se realiza. Eu tenho 33 anos. Eu encontrei o seu canal por acaso e acabei me tornando membro e agora é minha companhia diária. Para começar o relato, eu tenho que voltar um pouco no tempo. Eu sou a única menina de 4 filhos e sou a mais nova. Quando eu nasci, minha mãe trabalhava em casa de família e me deixou com a prima do meu pai. Essa moça, que aqui vou chamar de Joana, ela era casada e tinha 3 filhas. Maria, Pinta e Nina. Ai, ai, ok. A última viria a ser a Maledite. Tá, a Nina era Maledite, é isso? Bom, logo fui criada como filha também. Ah, então peraí. Então você tinha lá a sua mãe. Eu sou a única menina de 4 filhos, sou a mais nova. Quando eu nasci, minha mãe trabalhava em casa de família e ela acabou me deixando com a prima do meu pai. Então você acabou crescendo e sendo criada pela prima do pai que tinha essas 3 meninas.
Essa moça, que aqui vou chamar de Joana, era casada e tinha 3 filhas, Maria, Pinta e Nina, e a última era Maledite. E eu acabei sendo criada como filha também. Ok. Eu tive uma infância. Eu tive uma infância um pouco conturbada. Joana e seu marido brigavam muito, assim de sair no tapa mesmo. E não era muito bom para uma criança assistir toda aquela violência. Porém, mesmo com tudo isso, eu tinha uma vida boa. Meu tormento começou mesmo aos 9 anos de idade. Nina, a Maledite, era a filha do meio. Já tinha por volta de seus 19... então Nina não era mais nova, ela era a filha do meio. Já tinha por volta de seus 19 anos e namorava há algum tempo um rapaz, filho dos amigos da família dos meus pais adotivos. Foi nesse período que ela engravidou e resolveu que faria da minha vida um inferno. Tudo que eu fazia ou falava, ela abria o berreiro e chorava, dizendo que eu não estava fazendo o que ela queria, que eu era ingrata porque os pais dela me criavam e eu tinha a obrigação de ajudar. Eu sempre falava com a Joana, mas ela dizia que era coisa da gravidez, que a Nina só estava nervosa. Olha, eu não vou citar tudo o que ela fez comigo nesse período porque vai dar proibidão. Eu pensava que sim, era só a gravidez e que passaria com o tempo, mas durante 9 meses eu apanhava, de graça, somente por passar perto dela. Eu passei a ir de casa para a escola e da escola diretamente para o meu quarto. Eu não saía nem para ir no banheiro, com medo de apanhar. Minha mãe biológica sempre me visitava, mas eu tinha medo de contar, então eu me calava. Passei a ser... Isso sendo criança, com 9 anos, é isso? Eu passei a ser uma criança triste, já quase não comia. Se eu saísse do quarto depois que todos estavam dormindo... Como? Peraí. Passei a ser já quase não comia, só saía do quarto depois que todos estavam dormindo. E ninguém fazia nada. Enfim, a criança dela nasceu, um menino, e eu já tinha completado 10 anos. Pensava que tudo melhoraria. Agora, né, que ela já tinha o filho, acabou a gravidez, né? Lê do engano. Eu passei a ser babá. Ela dormia o dia todo e quando a criança chorava e acordava ela, era uma gritaria, me chamando de inútil, de imprestável e tudo o que você puder imaginar. Novamente, ninguém fazia nada. Ela era a rainha da casa. Se passaram 3 anos e eu continuava assim, já exausta, cansada, sem falar nada para ninguém. Um dia eu me recusei a cuidar da criança, que agora estava já com 3 anos de idade. E é aí que tudo piora. Nina já havia casado com o tal namorado, pai do filho dela, e no dia que eu recusei, ela jurou que a minha vida se tornaria pior do que já era. E o que ela disse se cumpriu. Com 14 anos, me aconteceu algo que eu jamais poderia imaginar. Em uma noite, eu estava sozinha em casa. Minha vida tinha melhorado um pouco, já que ela havia ido embora. Era por volta das 11 horas da noite e eu ouvi a porta da cozinha abrir, onde era a entrada e dava de frente para a porta do meu quarto. Eu vi quando ela entrou e o marido dela atrás. Eles entraram no meu quarto. E realmente, se eu falar aqui, pode virar um proibidão, mas... Gente... E aí? Rapaz, enfim, eles entraram no meu quarto e ele abusou de mim e ela ficou olhando. Eu não preciso dar detalhes, mas foi a pior noite da minha vida. Além de fazer o que fez, me agrediram e foram embora. Eu saí na rua, chorando, pedindo ajuda. Eu estava machucada. Uma vizinha viu e localizou minha mãe adotiva. Gente, tem que ligar pra polícia. Ou se não sair gritando na rua, que é pro povo catar mesmo e já fazer a lambança na hora. Ai, meu Deus do céu.
mas tem que ligar pra polícia. Mas a polícia tem que fazer alguma coisa, mas a polícia deve conseguir fazer, tem que conseguir, né? Porque não adianta, porque às vezes a polícia faz, mas aí vem alguma coisa e livra a cara, entendeu? Aí não virem porcaria nenhuma. Bom, uma vizinha localizou a minha mãe adotiva, que, para minha surpresa, não acreditou em nada do que eu disse. Pelo contrário, arrumou minhas roupas, ligou para minha mãe biológica, dizendo que não queria uma vagabunda dentro da casa dela. Eu não pude sequer trocar de roupas. Eu tive que esperar na rua pela minha mãe, que saiu dali comigo direto para a delegacia. Mas eu estava em choque. Eu não conseguia dizer nada, eu só chorava. E passei meses assim. Eu tive que tomar coquetéis e fazer de tudo. Nada aconteceu com eles, olha lá. Mas por isso que eu falo, gente do céu, Deus do céu, tem que ter um retorno ferrado. Mas tem que ter um retorno ferrado. Continuando. Eu recebia ligações de ameaças dizendo que se eu abrisse a boca, eu ia morrer, que iriam me pegar, entre outras coisas, e eu entrei numa depressão profunda. Aos 16 anos, nos mudamos e eu voltei a estudar. Conheci pessoas novas e comecei a namorar o pai do meu único filho. Terminei o colegial e aos 19 anos eu engravidei. Por uma rede social, a Maledite soube e mandou a seguinte mensagem. Ah, agora quer ser mãe? Isso aí que você tá carregando não passa dos 5 meses. Gente do céu, como... Vocês têm medo de fantasma ainda? Fantasma... Cala-te boca. Eu respirei bem fundo e repreendi. Bloqueei em tudo, mudei o perfil e sumi. No dia que eu completei 5 meses de gravidez, deitada na sala, eu via uma senhora passar de um canto ao outro. Ela passava e me olhava com um ar triste. Eu nunca fui medrosa para essas coisas, mas naquele dia eu me arrepiei inteira. Eu trabalhava em uma loja famosa de roupas e na volta para casa naquele dia eu sofri um acidente de moto. Estava na garupa com o pai do meu filho e saiu um carro, sabe-se lá de onde, e a pancada foi somente em mim. Ana, eu me quebrei toda. Quem me via jurava que eu havia morrido. Eu fui para o hospital bem mal, mas a criança não sofreu nada. No ultrassom, estava acenando, como quem diz, oi, eu tô aqui, tô bem. Eu fiquei até os 7 meses internada com deslocamento de placenta até ir para casa. Uns dias depois, minha mãe me levou a um centro espírita que tem perto de casa. Era Gira de Preto Velho, então num centro de Umbanda, talvez. Era Gira de Preto Velho e quando chegamos lá, já tinha um médium incorporado que mandou me chamar imediatamente. E ele disse o seguinte: no dia em que minha filha me viu, era para ter ficado em seu teto. Hã? No dia em que minha filha me viu, era para ter ficado em seu teto, mas minha filha foi. Eu segurei o menino, mas não consegui segurar minha filha. E aquele lá de cima olha tudo, e o que faz mal aos outros volta para quem fez. Na hora eu me lembrei da Maledite dos infernos. Já não bastava tentar acabar comigo, ela queria acabar com meu filho. Esqueci de mencionar que um pouco depois que eu saí da casa da Joana, a Maledite teve uma menina. E acredite, Ana, o marido dela foi preso. Porque o mesmo que fez comigo, fez com a criança. Mas não tem que ser só... Fica quieta. Ele ficou um bom tempo... Não adianta ficar um bom tempo. E olha que lindo. Hoje ele é pastor. Olha, não vou falar nada. Eu aí preciso encarnar muitas vezes, acho que ainda para evoluir meu espírito. Porque até agora... Bom, eu me casei com outra pessoa que conheci quando meu filho tinha... Como quem disse ontem, não fiz curso para Cristo.
Alguém disse ontem no superchat, ó, não fiz curso para Cristo, então. Ai, meu Deus. Ah, bom, continuando. Eu me casei com outra pessoa que conheci quando meu filho tinha 1 aninho. Me livrei do embuste do pai dele, mas isso é um outro relato. Hoje eu sou feliz, meu filho é saudável e eu tenho um marido que me ama e me apoia. Estamos juntos há 11 anos. E mesmo nas noites que isso ainda vem à cabeça, ele está aqui para me acalmar. Bom, Ana, esse foi meu relato. Desculpe se ficou muito grande, desculpe os erros. Eu amo o seu canal. Um beijo para você, para o Matheus e para os bebês. Um beijo para você, muito obrigada. Ai, gente, será que acontece alguma coisa com essas maledites quando a gente manda esse monte de energia ruim para elas? Ai, meu Deus. E para eles? Não foi só ela maledite, não. A família inteira ali, que foi conivente, que não fez nada. Próximo relato. Minha primeira incorporação. É uma moça que nos conta. Mês passado eu fui sair para beber com uns amigos e com o meu namorado, os nomes sempre trocados, ok? E com o meu namorado Valdemar. Éramos em 5 pessoas e como não bebemos na rua, fomos para a casa do Valdemar. Até aí tudo bem, estávamos curtindo, jogando. Porém, não sei o que me aconteceu naquele dia. Eu comecei a beber muito. Eu não parava de beber e eu não sou assim. Eu consigo manter o controle. Então, o casal que estava com a gente precisou ir embora. O Valdemar os acompanhou até a descida da rua e ficamos apenas em 3 pessoas ali. Eu, o Valdemar e o Osvaldo. Foi depois disso que tudo deu ruim. Osvaldo me contou que eu comecei a chorar muito, que eu estava sofrendo muito, e então eles foram pegar algo na cozinha e me deixaram no quarto. Quando eles chegaram, eu estava sentada na janela, querendo me jogar. E é uma altura boa, além de ter várias pedras ali embaixo. Eles, na hora, correram e me tiraram de lá. Eu morro de medo de altura, gente. Os dois me contaram que eu estava pedindo para eles me deixarem ir, que eu não aguentava mais. Mas eu não tenho motivo para querer isso, apesar de sempre ter brigas na minha casa. Bom, lembrando que isso começou a acontecer depois que o meu namorado foi na rua e voltou. Será que algo veio acompanhando ele? Bom, depois desse ocorrido, eu sentei em uma cadeira onde botamos as mochilas e comecei a gargalhar. Eu gargalhava muito e com uma voz meio grossa, comecei a xingar os dois e zombar da cara deles. Osvaldo é da Umbanda e sabia o que estava acontecendo. Ele já estava treinado, pois era frequente a mãe dele incorporar. Então ele foi rezando e tentando expulsar aquilo que estava comigo, porém era em vão. Ele começou a gritar, falando que era para me deixar em paz e que o que estava comigo era fraco e não tinha forças contra os guias dele. Quando ele disse isso, a coisa que estava comigo agarrou com tudo na garganta dele, bem na jugular, e começou a apertar. Depois ele disse que eu estava com uma força enorme, sabe? Que o Valdemar precisou me tirar dele, pois senão eu poderia ter machucado muito ele. O Valdemar é ateu, sabe? E não estava acreditando no que estava acontecendo. Porém, o Osvaldo disse: Eu sei que você é ateu, mas eu preciso que você acredite, pelo menos agora. Então ele começou a ajudar. Eles ainda estavam lá, tentando expulsar aquilo de mim, quando tudo para. E eu começo a falar em espanhol. Eu não sei falar nem o básico de espanhol, gente. E o Osvaldo, fluente em espanhol, disse que eu estava falando tudo corretamente, porém com um sotaque engraçado. Ele disse que a cigana espanhola estava em mim. Ela era super calma e estava falando normalmente, tentando ajudar até, passando mensagens positivas e coisas do tipo. Foi quando a outra coisa voltou, gargalhando e falando coisas da vida pessoal deles. Eu tava vendo o que estava acontecendo, mas tipo bem lá no fundo. Eu tava lá, mas não conseguia fazer nada. Meu amigo perguntava: "Qual o seu nome?", perguntando para a entidade, mas ela não respondeu. Tinha uma caneta na mesa do meu lado e foi quando eu acordei. Peguei a caneta e tentei escrever o meu nome, porém estava saindo tudo ao contrário, como se fosse um espelho.
Para não deixar esse relato maior do que já está, meu amigo finalmente conseguiu retirar aquilo de mim, depois de muito sufoco e muitas rezas. Assim que aquilo saiu, imediatamente eu fui pro colchão. Nem lembro como cheguei até lá. E apaguei. No dia seguinte, acordei sem energia no corpo, com muitas dores e me sentindo muito mal. Fiquei assim por uns 3 dias. Havia 3 entidades no meu corpo: a cigana espanhola, o povo de rua e zombeteiros. Avisei isso pro meu tio, que é pai de santo, e ele disse que eu sou uma médium poderosa, que é bem difícil alguém receber mais de uma entidade. Eu esqueci de citar lá em cima, mas o que estava em mim me fez virar a metade de uma garrafa de vodka pura. E eu odeio até o cheiro. Gente, então, eu já vi esses negócios dessa bebedeira e meio que descontrolada e a pessoa acaba ainda... Porque, gente, se a gente fizer isso no normal, eu, pelo menos, se eu fizer 1/4 do que ela fez, aí falou que bebeu, eu já tava do avesso já, vomitando. Agora, imagina virar isso daí. Muitas pessoas passariam mal, mas quando tá incorporado alguma coisa, parece que aquilo lá não vai pro teu corpo, vai pra eles, né? Você não... E então a cigana tava ali tentando ajudar, proteger, enquanto tinha esses outros aí se aproveitando e tava fazendo um rodízio. Tem que controlar isso, não sei, eu acho, né? Fala, ô, meu corpo não é parque de diversão, não, pra ficar entrando na hora que quer, não é? Tem que dar uma trabalhada nisso, acredito. Mas não acredito que você foi orientada após esse episódio. Interessante, hein? Relato de Ilhéus, Bahia. Mas não tem um título, vamos ver do que se trata. O Iana descobriu o canal há pouco tempo e já posso dizer que estou viciada. Principalmente em relatos sobre seres elementais e do nosso folclore. Ontem eu vi que existem relatos espíritas também, bem emocionantes, que me fizeram chorar junto com você. Ai, nem me fale. Um desses relatos que eu ouvi foi sobre um gato com problemas renais. É um relato que tenho até que enviar depois. É bem longo e já dura quase 10 anos isso. Mas depois eu envio. Hoje eu vim aqui para contar um relato que aconteceu hoje mesmo. Vou trocar todos os nomes. Ok. Bom, o relato começa assim. Me chamo Fulana. Moro em Ilhéus, no sul da Bahia. E sempre gostei de contato com a natureza. De animais, de plantas. Eu morava com a minha mãe e com meu esposo há 5 anos, até que decidimos nos mudar para uma casa de praia nossa, que é exatamente tudo aquilo que queríamos e não tínhamos nos tocado até hoje, no meio da natureza, com um terreno grande para os nossos bichos e para as nossas plantas. Só que essa casa fica a uns 25 quilômetros de distância do centro da cidade. Mesmo assim, viemos para cá e estamos felizes, preparando tudo, trazendo nossas plantas, fazendo hortinha e preparando tela nas janelas e segurança nos muros para que quando trouxermos os nossos gatos eles não fujam. Enfim, só que antes de preparar a tela e obra de proteção, é isso? Nos muros, para trazer os nossos antigos gatos, nessa sexta-feira santa, dia 7 de abril de 2023, passamos 2 dias na cidade, ajudando nos preparativos do caruru e moqueca do almoço de sexta. Fomos para a cidade na quarta de manhã cedo e só voltamos na sexta já anoitecendo, depois do almoço. Quando chegamos no nosso terreno, estava ali um filhote de gato. Não fazemos ideia de como ele entrou aqui ou se alguém jogou. Ele estava muito magrinho e veio logo para cima de nós pedindo socorro. Enfim, o chamamos de Fofura e cá estamos há quase 1 mês com ele aqui. A casa é grande para nós, tem um quarto que fica no fundo do corredor e não usamos. Nem a janela abrimos, é absolutamente isolado de nosso uso. E a maçaneta dele está sem fechar. Então usamos um pano para fechar a porta. Dobramos um pano e puxamos a porta. Assim ela fica travada. Aqui no terreno tem uns micos, que são chamados também de saguis, os macaquinhos saguizinhos.
E vez ou outra, quando tem banana passada, que está muito madura, a gente coloca na árvore para que eles comam. E Fofura adora observar eles. Fica tentando escalar a árvore, se esconde embaixo das folhas grandes de tinhorão, que fica perto da árvore, dando uma de caçador. Hoje eu estava aqui na sala, sentada, fazendo um trabalho da faculdade, e Fofura veio me pedir carinho. Agradei ele e aí ele saiu para brincar. José, meu marido, estava na cozinha atrás de mim, cuidando da louça e observando Fofura espreitando os micos. Logo ouvi os micos gritando, como quando eles estão brigando, sabe? E pensei logo, Fofura conseguiu subir na árvore. No mesmo instante, ouvi barulho de mato quebrando e miados de desespero do Fofura. Corremos e subimos em umas telhas que ficam apoiadas no muro e vimos Fofura do outro lado do muro, no meio do mato de uma reserva que tem aqui atrás. Não pensamos duas vezes. Mesmo sendo proibido entrar ali, o José pegou uma escada, pulou e foi falar com os trabalhadores se alguém viu o gato, que estaria ali procurando. E assim foi. Ele ficou do lado de lá da mata, gritando, e eu do lado de cá, do fundo do terreno, gritando a todo vapor. Ouvi miados muito longe, em direção à pista, miados de desespero, e aí parava. Enquanto José estava na reserva, chamando por ele, eu saí pelo condomínio verificando as casas que tem até a praia, para ver se ele não tinha escalado o muro de alguma outra casa e estava preso. Fui até a praia, onde tem o portão dessa reserva, berrei, gritei já desesperada, pensando que ele poderia ter ido assustado para a praia em qualquer direção. Enquanto eu estava no portão deles, na beira da praia, gritando, eu ouvi mais miados, sempre miados de desespero. Voltei para casa mais uma vez, subi nas telhas e fiquei gritando enquanto José gritava de lá. Isso demorou mais de 1h30 e eu ouvi ele gritar bem longe umas 4 vezes. Fui na praia mais 2 vezes, mas não o ouvi gritar mais. Quando voltei para casa e subi nas telhas, ouvi os seguranças do lugar já expulsando meu marido de lá. E Fofura não miava mais, respondendo aos nossos gritos. Fiquei triste e desolada. Eu sabia que seria muito difícil recuperar ele. Sentei no chão da varanda, aqui no fundo, coloquei a mão na terra e comecei a pedir ajuda a tudo. Eu pedi a Deus, aos orixás, aos elementais, que me mostrassem onde esse gato estava. Na mesma hora, levantei e me virei para a direita, onde tem um chuveirão. E ao lado desse chuveirão, que é no fundo da casa, tem a janela do quarto dos fundos. E já com o rosto muito vermelho, queimando de cansaço, já sem forças para gritar, eu ouvi um miadinho singelo, não mais de desespero. Encostei a cabeça na janela desse quarto e chamei por ele, e ele respondeu. Eu me arrepiei toda e pensei que eu estava ficando doida. Entrei em casa esbaforida, mas quando vi o fundo do corredor, não sei, o quarto com a porta fechada e o paninho lá segurando a porta firmemente, eu desanimei, né? Fiquei até com medo. Mas fui e empurrei a porta com tudo. E pasmem, o gato estava lá dentro. Mas, gente, como? Quem colocou o gato lá dentro? O que colocou o gato lá dentro? Eu não sei. Eu só sei que quando o vi, o meu corpo arrepiou como nunca. Meus olhos se encheram de lágrimas. Já se passaram quase 2 horas que o encontramos. Na verdade, isso foi no dia, faz um tempinho. E aí fica o mistério. Quem ou o que colocou Fofura lá dentro do quarto, preso? Bom, eu só tenho a agradecer. Obrigada, Ana, por todos os relatos que me encantam sempre, e é uma honra enviar esse relato hoje. Em breve enviarei meu outro relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então esse relato aqui pode chamar o gato que teletransportou, né? Porque, olha, o gato caiu do muro. Eles viram o gato, não foi? No terreno lá pro meio.
Por isso que ele pulou e foi olhar lá na reserva. Escuto o miado longe, 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 miado de desespero, não sei o que e tal. Escuto o miado lá, cá. E aí, de repente, quando pede ajuda, o gato mia aqui dentro de um quarto que ninguém abriu em nenhum momento. Continuava fechado. Que tinha que fazer ainda um lance especial lá para dar uma travada na porta. Como que esse gato entrou ali? Tinha alguma janela aberta, algum buraco? Provavelmente não, né? Senão ela tinha falado, ops, a janela estava aberta. Não. Gatos teleportam de um lugar para o outro. Olha, eu já vi uns relatos aqui, até que em casa eu já cheguei a ficar meio... Falei, pai, como essa gata veio parar aqui? Tava aqui dentro já? Não tava? É que a gente não repara 100% do tempo no movimento dos gatos, né? Então, no momento que você acha que ele não tá lá dentro, de repente ele tá dentro do quarto. Aí você fica, deve ter entrado em algum momento, porque eles são furtivos, né? Deve ter entrado em algum momento que eu não vi. Aí o gato tá lá dentro do box fechado. Falei, como que esse gato entrou dentro do box? Deve ter entrado em algum momento que eu não vi, né? Ou pulou a janela. Se bem que, né? Já teve situações assim. Falou, rapaz, tava dentro do closet? Não vi, não. Aí você fica, será que esse gato teletransportou aqui pra dentro? Né? Ou mais a gente sempre tenta botar na cabeça que não, ele entrou no momento que eu não vi. Mas será? Agora, será que isso pode ser atribuído ao próprio animal, ao gato, que transita entre dois mundos e consegue esse teletransporte aí? Ou foi alguma entidade que, ajudando e respondendo ao pedido dela, trouxe o gato e deixou ele ali dentro do quarto em segurança? Transportou o gato. E o que aconteceu? O que teria acontecido foi que o gato caiu mesmo do muro, sei lá, da árvore, caiu lá do outro lado. Mas ele sumiu muito rápido também, para ser um gatinho. Quando o gato cai, assustado, eu já tive um gato que caiu no terreno de trás de casa, ele ficava estático lá, miando assim, paradão. A gente dava a volta, meu pai ia dar a volta, catava o gato lá e pegava. Ele caiu acho que umas 2 ou 3 vezes, coitado. O Pink. Então, sendo um gatinho novo, caindo assim, como que ele foi se distanciando tão rápido? Pra não dar tempo, porque o tempo, vocês viram ele lá do outro lado, o tempo de passar pro lado de lá, já deu tempo do gato sumir e escutar o miu dele longe, longe. Será que alguma coisa já pegou ele? Algo da mata? Algo sobrenatural? Não sei. Fica o questionamento. São Francisco de Assis. É isso? Não haverá nomes no relato, ok. Olá, Ana. Sou uma mulher de 59 anos, viúva, com 3 filhos já adultos. Sou católica praticante. Vou à missa, me confesso, comungo e tenho muita fé. Minha filha mais nova sempre quis ter um cachorro e eu sempre dizendo não. Pois, Ana, sou eu quem faz todo o serviço da casa e sabia que toda a limpeza sobraria para mim. Minha filha fez curso de banho e tosa, ganhou até diploma internacional. Ela trabalhou na área, mas viu que não era isso que queria seguir como carreira profissional. O tempo foi passando e ela me venceu pelo cansaço. Ela ficou sabendo de uma mulher de outra cidade, criadora de canil, que estava doando um poodle anão de pedigree. E me pediu novamente. E eu achei que, sei lá, seria o momento de aceitar. Veja se consegue me entender, Ana. Parecia que tinha que ser ele o primeiro cachorro da família. A minha filha havia me falado que poodles normalmente têm tendência a vários problemas de saúde na velhice, e uma delas é a catarata. Estava tudo indo bem. O tempo passou e ele agora, com 5 anos, de repente foi diagnosticado com catarata juvenil. Jovem demais para desenvolver esse problema. Realmente, 5 anos é jovem. E tudo aconteceu tão rápido. Praticamente de um dia para o outro, ele já não estava enxergando. Sempre brincamos com ele, mas ele não conseguia achar os brinquedos. Eu fiquei apavorada, Ana. Perguntei à minha filha, e agora? O que podemos fazer por ele?
Ela me respondeu que, infelizmente, não teríamos como ajudá-lo, pois a única solução para catarata é por meio de cirurgia, a qual seria impossível, pois são muito caras e não temos condições de bancar tais procedimentos. Também me disse para ficarmos calmos, pois ele estava bem, que ele conhecia a casa, o banheirinho dele e ele iria se adaptar. Ana, eu entrei no quarto e comecei a imaginar ele no escuro, sem ver nada, batendo nas coisas ao seu redor e comecei a chorar e pedir a São Francisco de Assis, que é o protetor dos animais, que concedesse um milagre. Na minha cabeça, eu queria que a catarata sumisse do dia para a noite, da mesma maneira que apareceu. Mas ao invés disso, ele agiu na minha filha. Ela levantou no outro dia decidida em levá-lo ao veterinário. Levou ele a todas as consultas e exames necessários de pré-operatório, que deram tudo certo e na mesma semana ele operou. Mesmo sem termos condições e literalmente estando com o orçamento estourado, ela deu seu jeito, conseguindo empréstimo, fez vaquinha, arrumou um segundo emprego, vendeu a bicicleta e fez o que antes se dizia impossível. Tudo isso aconteceu em uma semana. Ana, ele estava enxergando novamente. Estamos cuidando bem dele com todos os remédios e colírios necessários no pós-cirúrgico. Se desse tudo certo com o membro mais importante da nossa família, se desse tudo certo com o membro mais importante da nossa família, prometi 2 coisas a São Francisco. A primeira, que compraria uma imagem dele e que pediria ao padre para abençoar, e isso eu já fiz. A segunda seria mandar um relato para Ana do assombrado e divulgar o poder da fé. Para mim, o milagre foi dele, já que minha filha havia dito que não tínhamos o que fazer nas condições atuais. Mas depois que eu rezei e pedi muito, ela se transformou, decidida no que fazer para mudarmos essa realidade, e tudo acabou dando certo. O esforço e a determinação dela, que antes jamais havíamos visto, foi realmente surpreendente, e a dívida aos poucos será quitada. Por isso que nunca podemos julgar algo como impossível, porque milagres acontecem, não da maneira que pedimos, mas nos dando um meio e uma maneira de enxergarmos a vida com menos negatividade e com mais esperança, pois o amor e a fé resolvem até o impossível. Estou muito feliz por ver que o nosso cachorrinho está enxergando novamente e agora ele acha o brinquedinho. Ele é como um filho para mim. São Francisco de Assis, rogai por nós e pelos animais. Obrigada, Ana. Beijos a todos. Falando em animal, olha aqui. Ai, não, eu tô bebendo minha água. Bebeu. Que legal. Okay, peraí, somente pra mim. Olha aqui, mais um, gente. Interessante ver isso, né? Que ao pedir um milagre, automaticamente o milagre a gente pensa, pai, vai acordar, não tem nada, mas acabou. Mas nem sempre vem assim. Veio como a determinação dela, tipo, não é possível? É possível sim. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, determinação, vou vender aqui, vou fazer, vou arranjar o dinheiro, vou pra lá, vou levar ele fazer o exame, pum, aconteceu. Fez acontecer. Então, às vezes a gente fica assim, ai, não dá. Ixi, não vai dar, não sei o que, ixi, não tenho. Não. Mas e se a gente parar? Falou, peraí, o que eu posso fazer? Vai dar sim, pode dar sim. Foco, determinação, faz acontecer. Então, parece que o santo foi lá e botou isso no coração dela. Fala, vai, quer ver? Foco e determinação na menina e fez acontecer e tá lá. Foi. Muito legal, né? E olha a fé atuando aí de novo. Muito bom. Olha, esse aqui é recente. Esse é desta madrugada. Desta madrugada, gente. O que ouvimos no eclipse lunar? Quem conseguiu ver o eclipse, gente? Porque aqui em Rio Preto acontece sempre assim. Não faz frio aqui. O céu é limpo, sempre você tá vendo a lua,
Mas no dia que tem eclipse, resolve nublar e chover, do nada. O Matheus até tinha falado, aqui não chove mais esse ano, quer dizer, não chove mais por um bom tempo, agora só lá por outubro. Mas no dia do eclipse, tinha que nublar e chover. E a gente não viu absolutamente nada. Minha mãe conseguiu ver. E aí, quem aí conseguiu ver? Muito legal, gostaria de ter visto, mas não deu. Vamos ver aqui o que aconteceu com essa pessoa. É uma moça. O que ouvimos no eclipse lunar? Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Pois bem, eu tenho 18 anos e sou do Pará. Desde sempre acreditei em seres místicos e sobrenaturais. E ontem, dia 15 de maio de 2022, eu fiquei extremamente confusa sobre o que eu ouvi e vi. Então, Ana, estávamos eu, meu namorado e uns colegas nossos nos programando de ir assistir juntos o tão esperado eclipse lunar. E onde moramos é tipo uma espécie de condomínio fechado. Caçamos algumas ruas com pouca iluminação, mas acabava por se encher de gente e os vizinhos ligavam para os seguranças e acabávamos sendo expulsos. Então decidimos ir para a cidade na tentativa de achar algum cantinho com pouca iluminação e sem risco de sermos expulsos. Até que meu namorado deu a ideia de irmos para um lugar onde o tio dele trabalhava. O local era afastado. Além da empresa do tio dele, não havia mais nada além de puro mato. Mas não batemos cabeça com isso, pois a nossa ansiedade já estava a 1000 para nos preocuparmos com aquilo. Até que chegamos lá e realmente estava um breu total. Como fomos de moto, chegamos eu e meu namorado de primeira. Logo em seguida, os nossos amigos, de moto também. Logo então, sentamos numa calçada e olhamos para a lua, admirando-a, que nem uns bobinhos lá, tudo olhando para a lua. Mas, Ana, do nada, logo à frente do mato em que estávamos de frente ali, o mato à nossa frente, nós ouvimos um grunhido, um rugido, sei lá o que era aquilo. Nos entreolhamos assustados e um dos nossos colegas havia perguntado se tinha sido a moto de algum de nós. E brevemente respondemos que não, pois estavam desligadas e não tinha como fazer uma zoada tão alta e ecoada como fez. Meu namorado especulou que pudesse ser uma onça ou algum cão de guarda que eles deviam ter por ali. Então, nos acalmamos. Até que do nada eu vejo 2 pontinhos vermelhos no meio do mato. Não só eu, todos vimos. E o som voltou, só que dessa vez umas 100 vezes mais alto que antes. Ana, não deu um segundo, a gente já estava nas motos, correndo que nem loucos, morrendo de medo, doido para sair dali. Já tínhamos visto a lua, fotografado mesmo, até que fomos para casa de um desses colegas e lá ficamos, estáticos e muito assustados. Até agora não temos explicação para o que aconteceu, mas presumimos que talvez pudesse ser um lobisomem. Mas sendo ou não, vamos levar apenas de história. Muito obrigada, Ana. Adoro o canal. Um beijo à sua família e aos assombrados. Um beijo para você, obrigada. Então, porque era lua de sangue, né? Sei lá, lobisomem na lua, ou vai saber o que. Era forte, muito alto, tipo um rosnado, sei lá assim. E esses 2 pontos vermelhos no meio do mato. Pai, eu não ia ficar para saber. Eu ia falar, quer saber? Vamos subir na moto mesmo, vamos embora daqui. Pra quê, né? Ficar nessa dúvida. Ai, gente. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.